por essa esperança, louvamos a Deus por essa verdade irrevogável. Glória a Jesus, verdade esta infalível, louvado seja Deus. E nós fizemos leitura de um texto bíblico, onde expressa uma promessa que compõe a verdade bíblica, dentre as quais hão de se cumprir num momento, num abrir e fechar de olhos. Uma palavra que refere-se ao grande acontecimento chamado arrebatamento. Glória a Deus. Momento este que é aguardado com grande expectativa. E é algo que a igreja do Senhor não pode deixar de esperar. Há um grande perigo, um grande risco, quando a igreja deixa de aguardar o arrebatamento da noiva do Cordeiro. Glória a Deus. E nós vimos que uma característica importante deste acontecimento é a sua iminência. Isto mesmo. O arrebatamento é iminente. O que isto quer dizer? É repentino. É a qualquer hora. É a qualquer momento. O que nós não podemos confundir é que será a qualquer momento, não será num momento qualquer. Ou seja, quando fala que é num momento, está falando de um tempo determinado. Há um momento para isso acontecer. Porém, mesmo esse momento sendo determinado, é desconhecido. E tudo que é desconhecido causa animosidade no ser humano. Tudo que é surpreendente causa ansiedade no ser humano. E o arrebatamento é iminente, é num momento, mas não significa que será num momento qualquer. Há um tempo determinado. O Senhor Jesus disse em Mateus 24:36, daquele dia e hora, ninguém sabe. Há um dia, há uma hora. É um tempo determinado. A questão é que não se sabe qual é esse dia e qual é esta hora. Por isso ele é iminente. O arrebatamento ser iminente não significa que vai acontecer de uma forma desordenada ou fora dos propósitos determinados de Deus. Não. Tanto que é chamado de dia. Tanto que é dito que há uma hora nesse dia. Daquele dia e hora. Ninguém sabe. Então ele é iminente porque ele é num momento. Ele é iminente porque está escrito aqui onde lemos, no versículo 52, que será num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos. Ele é iminente porque não é num lapso de tempo. Ainda a Bíblia diz, e você pode acompanhar na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, para você poder ter a certeza da iminência deste acontecimento. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, diz assim, versículo 1, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Veja bem o que diz o versículo 2, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite.
Algum ladrão avisa o dono da casa quando vai assaltá-la? Algum ladrão posta no Facebook o dia e hora que vai assaltar algum lugar? Algum ladrão coloca, ele publica os seus planos de ação? Obviamente que não. É como um ladrão de noite, é característica do dia do Senhor. Veja bem, o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Se isso não é iminência, o que é iminência? Se isso não é repentino, o que é repentino? Se um assalto não é repentino, o que mais seria? Veja, porque, versículo 3, porque quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Por isso o arrebatamento é iminente. Vamos fazer uma distinção de duas expressões importantes para nós não confundirmos. Porque isso confunde muitas pessoas quando vão interpretar a Bíblia Sagrada, principalmente quando se trata das coisas futuras. Dia do Senhor, versículo 2 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, não é igual ao dia de Cristo. A Bíblia faz distinção entre dias e dias. Há um dia chamado dia do Senhor e há um dia chamado dia de Cristo. 1 Tessalonicenses 4, um capítulo anterior ao que você está, fala do arrebatamento da igreja. Capítulo 4, fala do arrebatamento da igreja. Versículo 17 diz, no capítulo 4, que depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Fala do arrebatamento da igreja. Nós lemos em 1 Coríntios capítulo 15, que a trombeta vai soar. A última trombeta não é, ou não se refere às trombetas do Apocalipse. No Apocalipse soarão 7 trombetas de juízo. São anjos tocando a trombeta. Trombetas de juízo. Aqui fala da última trombeta. Quando fala desta trombeta, está falando da chamada de Deus, da convocação de Deus, Deus chamando o seu povo pela última vez. Por isso fala a última trombeta. Quantas vezes, desde que Jesus veio, o Senhor Deus está chamando o povo, tocando a trombeta na pregação e na proclamação do Evangelho. Essa trombeta não é de juízo, como as trombetas do Apocalipse. Essa trombeta é para chamar para si, não é para julgar as pessoas através de juízos. É para chamar, é a última chamada. Só que nesta última chamada, esta última chamada será iminente. Esta última chamada é só para aqueles que estão ouvindo a chamada agora. Para aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus hoje. Para aqueles que estão entregando sua vida ao Senhor. Todas as vezes que a palavra de Deus é pregada, é Deus tocando a trombeta da chamada, a trombeta do convite.
todas as vezes que alguém ouve um crente evangelizando alguém, é a trombeta tocando, é Deus chamando o homem para si. Mas num momento, num abrir e fechar de olhos, vai tocar a última trombeta. Quando fala do dia de Cristo na Bíblia, 1 Tessalonicenses 4 é dia de Cristo, é o arrebatamento. 1 Tessalonicenses 5 é o dia do Senhor, não é o dia de Cristo. A diferença entre dia e dia, veja que o apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Tessalônica a respeito das coisas futuras. E vale lembrar que o apóstolo Paulo acreditava que Cristo viria nos dias dele. Por isso lemos lá em 1 Coríntios 15, no versículo 52, diz: e nós que ficarmos vivos, ele incluiu-se com aqueles seus contemporâneos, dizendo, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, ele está se colocando, ele acreditava que o arrebatamento ia acontecer nos seus dias. Ele acreditava que aquela promessa ia se cumprir nos dias do seu ministério. Mas o acreditar não é suficiente para fazer uma palavra se cumprir. A palavra vai se cumprir num dia e hora determinado por Deus. O que nós temos que fazer é fazer o que o apóstolo Paulo fez. Creu naquele dia. Porque enquanto cremos nesse dia, estaremos sempre preocupados em nos preparar para o dia. Porque o dia do Senhor, meus irmãos, diferentemente do dia de Cristo, o dia de Cristo é o arrebatamento. O dia de Cristo inicia com o arrebatamento da igreja. E o arrebatamento da igreja será exclusivamente a igreja. O que isto significa? Que o mundo não vai participar desse momento. Nós seremos arrebatados. E somente essa palavra arrebatado tem um significado de iminência. Por quê? Porque essa palavra significa rapto. Esta palavra significa sequestro. Esta palavra significa tirar abruptamente. É num instante. Então só a palavra arrebatamento por si mesma já indica uma iminência. Por isso, no capítulo 5 e o versículo 6 de Tessalonicenses, da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, o apóstolo Paulo admoesta os crentes a não dormir. Veja, não durmamos. Vigiemos, sejamos sóbrios. Ora, se o arrebatamento não é iminente, por que não pode dormir? Não pode dormir exatamente porque é iminente, porque é repentino. Pastor, mas o senhor não disse que o capítulo 5 fala do dia do Senhor e não do dia de Cristo? Sim. O dia do Senhor inicia imediatamente após o dia de Cristo. O que eu quero dizer com isso? Que capítulo 4 fala do dia de Cristo, que é o arrebatamento da igreja. A partir do arrebatamento da igreja, inicia o dia do Senhor aqui na terra, no capítulo 5. Qual é a diferença entre esse dia e aquele dia? A diferença é que o dia de Cristo vai ser comemorado no céu. E o dia do Senhor se dará aqui na terra. Como isto? O dia de Cristo, Cristo vem, arrebata a sua noiva. Veja que nós vamos nos encontrar com Ele nos ares. Nos ares, versículo 17 do capítulo 4. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens. Nas nuvens. A questão é que dentro da nossa escatologia,
nós conhecemos a segunda vinda de Cristo como possuindo duas fases. Alguns falam segunda vinda e terceira vinda, que também não está errado, porque serão vindas. A primeira vinda foi quando ele nasceu e veio em carne. João 1:1. A segunda vinda será quando ele vir para o seu dia, o dia de Cristo, para arrebatar a sua noiva. E quando se dará então a segunda fase da segunda vinda ou terceira vinda? Será quando ele virá com a noiva. Primeiro ele vem e tira a noiva, depois ele vem com a esposa, porque daí teve o casamento. Quando iniciar o dia do Senhor, o que nós conhecemos por período da grande tribulação, o dia do Senhor refere-se à 70ª semana de Daniel. Os 7 anos de grande tribulação é o dia do Senhor. Ora, pastor, mas será? Isso é o dia do Senhor? Meus irmãos, a Bíblia faz menção. A Bíblia dá algumas características do dia do Senhor, que nós não vamos ler aqui por causa do tempo que nos é disponível. Mas eu menciono as referências para que vocês possam estar analisando depois o que é o dia do Senhor. O dia do Senhor não é o dia de Cristo, é bem diferente, pelas suas características. Se você analisar 2 Pedro capítulo 3, versículo 10 e versículo 12, Obadias capítulo 1, versículo 15, Joel capítulo 2, versículo 30 ao 32, Isaías capítulo 30, versículo 27 e 28, Sofonias capítulo 1, versículo 14 ao 18, que fala do dia do Senhor. Uma característica: o dia do Senhor é dia de trevas. O dia do Senhor será um dia de trevas. Vai ser um período em que a Bíblia chama de aflição ou angústia de Jacó. Um tempo qual nunca houve e qual nunca haverá. Um tempo de tanta aflição que ele é chamado de dia de trevas. Nós estamos esperando o dia de Cristo. Nosso negócio não é com o dia do Senhor. Nós estamos esperando a última trombeta, o último chamamento, o último convite. Nós não vamos dormir, nós vamos ficar esperando no dia de Cristo, no toque da última trombeta. Quem quiser ficar, pode ficar, não é proibido. Quem quiser escolher ficar para o dia do Senhor, pode ficar, não é proibido. Mas eu asseguro uma coisa: o profeta Amós, no capítulo de número 5, foi usado por Deus para prometer, para prenunciar um ai. Veja bem, há um ai prometido para quem espera o dia do Senhor. Nós não temos que esperar o dia do Senhor, nós temos que esperar o dia de Cristo. Capítulo 5, versículo 18 diz assim de Amós: ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Trevas será, e não de luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em uma casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridade sem nenhum resplendor?
Há um ai para quem espera o dia do Senhor. Eu disse que o dia do Senhor é o período referente à grande tribulação. A igreja não tem nada com a grande tribulação, porque nós esperamos o dia de Cristo, e não o dia do Senhor, o dia de luz. O apóstolo Paulo disse: não durmamos, porque nós não somos das trevas, nós somos da luz. Nosso negócio não é com as trevas. Veja o versículo 5 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Amós disse que o dia do Senhor é dia de trevas. Deus disse: ai dos que desejam aquele dia. Nós, quando dormimos, dormimos à noite. Nós não vamos participar desse dia de trevas. É por isso que nós, independente da crise, independente das adversidades, independente das dificuldades, há um lugar para nós, há um lugar de descanso para a noiva. Cristo virá e vai buscar a sua noiva e arrebatar a sua igreja para estar para sempre com Ele. Glória a Jesus. Meus irmãos, no arrebatamento da igreja, nós vamos nos encontrar com Ele nas nuvens. É nos ares, é bíblico, está escrito e assegurado pela palavra de Deus que nós, o Senhor Jesus, no momento do arrebatamento da sua igreja, Ele vai nos aguardar nas nuvens. O apóstolo Paulo disse que é uma reunião com Ele. Nós vamos nos reunir. Nós vamos, olha a ordem, a ordem do acontecimento, nós vamos nos reunir com Ele. Não é o contrário. Não é Cristo que se reunirá conosco, nós que nos reuniremos com Ele. Nós vamos a Ele, não Ele vem a nós. Por que essa diferença? E por que essa importância? Porque quando Ele vier na segunda fase, então Ele vem à terra. Então Ele pisa na terra. No arrebatamento não, a Bíblia está dizendo que será nos ares, será nas nuvens. Mas na segunda vinda, depois da grande tribulação, quando Ele vem com a noiva, isso está assegurado no capítulo 19, o versículo 7 de Apocalipse, mas há uma predição do Antigo Testamento, onde o profeta Zacarias foi usado por Deus para dizer que no dia do livramento de Israel, não da igreja, livramento de Israel, livramento da igreja é arrebatamento. No dia do livramento de Israel, o Senhor virá e vai pisar no Monte das Oliveiras. Ele vai pisar na terra. Ele não vai estar nas nuvens para livrar Israel. Ele vai descer. Ele vai descer e vai pisar no Monte das Oliveiras. Mas a Bíblia diz que quando isso acontecer, nós, os santos, estaremos com Ele, viremos com Ele. No arrebatamento, nós vamos com Ele. Quando Ele vier depois da grande tribulação, nós viremos com Ele. Glória a Jesus. Zacarias capítulo 14 diz assim: eis que vem o dia do Senhor, o dia do Senhor, não o de Cristo. Eis que vem o dia do Senhor, em que os despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. O dia do Senhor é o dia do tratar de Deus com as nações, o dia do tratar de Deus com Jerusalém, com Israel, é o dia do tratar de Deus com aqueles que não ouviram as chamadas, os toques das trombetas anteriores à última trombeta.
Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra as nações, como pelejou no dia da batalha. Capítulo 14, versículo de número 4. E naquele dia, do dia do livramento, naquele dia, um dia específico, ele virá. Estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém, e para o oriente o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul, e fugirei pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos o Senhor, o livramento. Quando a igreja for arrebatada, nós iremos passar 7 anos no nosso tempo, na nossa cronologia, o tempo Cronos, não o tempo Kairos. O tempo Kairos é equivalente aos 7 anos de grande tribulação aqui. Nós estaremos nos céus, onde vamos participar de 2 grandes eventos que é exclusivos nossos. Ninguém mais vai participar desses 2 eventos. Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo não será para o julgamento de condenação ou absolvição. Será de julgamento de obras, para galardão. Será para premiar o crente. Quando o apóstolo Paulo diz que Deus dará um louvor a cada um de nós. Será no tribunal de Cristo. Ali todos estamos salvos. Ali estamos garantidos para a eternidade. E as bodas do Cordeiro. A consolidação do casamento. O matrimônio feito entre Cristo e a igreja. Consolidado. Só a igreja vai participar desses 2 eventos. Enquanto isso estiver acontecendo lá, haverá 7 anos de grande tribulação aqui. E no final dos 7 anos de grande tribulação, as nações estarão reunidas para atacar Jerusalém, invadir Jerusalém, destruir Jerusalém. Mas então a Bíblia diz, isto se cumpre em Apocalipse 19, Jesus vem. E aí se cumpre 1:7 de Apocalipse, quando diz que todo olho verá. Porque no arrebatamento só a igreja verá. Quando ele voltar com a igreja, aí todo olho verá. Todo olho verá, e ele virá com seu séquito, com seu exército e com a igreja. Então ele vai descer no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras vai se partir ao meio, e no vale que vai se formar Israel vai escapar das nações, vai ficar atrás de Cristo, e Cristo vai enfrentar os inimigos de Israel, que serão destruídos com o sopro da sua boca. Onde você estará? Onde eu estarei? Estaremos junto com Ele. Glória a Deus. Esta é a nossa esperança. Nós estamos esperando não o ai do dia do Senhor prometido em Amós. Nós estamos esperando a promessa de Cristo. Vinde, benditos de meu Pai, foste fiel no pouco, eu te coloco no muito. Entra no gozo do teu Senhor. Que gozo haveria para a igreja se a igreja ficasse no período da grande tribulação? A igreja não foi feita para o dia de trevas. A igreja foi feita para o dia do resgate. Glória a Jesus. Por isso o apóstolo Paulo diz aos Tessalonicenses que nós não fomos destinados. Nós não fomos destinados para a ira. O dia do Senhor é um dia de ira. Depois basta ler as referências que eu mencionei. Das características do dia do Senhor, ele é um dia de trevas, ele é um dia de ira. E diz o versículo 9 de 1 Tessalonicenses 5, porque Deus não nos destinou para a ira.
Alguns dizem aqui que esta ira não se refere à grande tribulação, que esta ira se refere à condenação eterna. Mas não. A condenação eterna não é ira de Deus. A condenação eterna é juízo de Deus. A ira é o período da grande tribulação. Por quê? Porque Apocalipse diz que há 7 taças para serem derramadas naquele período. E essas taças, no livro de Apocalipse, são chamadas de taças da ira e da cólera de Deus. E vai acontecer no período da grande tribulação. Taças no plural, mas ira no singular. Não são iras de Deus. Aqui também está no singular. Para a ira está dizendo, a ira é singular, é um artigo definido, é uma ira específica. Que ira é essa? A ira que está nas 7 taças que serão derramadas na grande tribulação. Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós não ficaremos aqui, porque o Senhor nos adquiriu, somos dele, e nos adquiriu para salvação. Salvação, soteria, o momento em que Cristo tira a sua igreja da terra, num momento, num abrir e fechar de olhos, como ladrão de noite, repentinamente, vai acontecer num momento específico e determinado por Deus. Igreja de Cristo, não perca esta esperança. Igreja de Cristo, não perca esta fé. O arrebatamento é iminente. Seremos arrebatados, tirados num momento, num abrir e fechar de olhos. Nós não ficaremos para o dia do Senhor. Nosso negócio é o dia de Cristo. Aquele dia está reservado para aquele que se chama igreja. Veja a característica do dia do Senhor, eu encerro falando sobre isso. Jesus falou no capítulo 24 de Mateus, no versículo de número 27, que o dia, a vinda, aliás, do Filho do Homem, será como um relâmpago. Quer algo mais iminente que um relâmpago? Quer algo mais repentino que um relâmpago? Hoje, os centros de meteorologia até podem prever relâmpagos, prever que eles acontecerão, mas não quantos, não exatamente o dia, nem exatamente a hora, muito menos o lugar exato. Pode até ter, mas foi exatamente isso que Jesus fez, não foi? Deixou alguns sinais, para que a gente tivesse a certeza que estaria próximo o momento, mas o momento em si é iminente. É igual um relâmpago, que sai do ocidente, se mostra, que sai do oriente e se mostra no ocidente. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E para encerrar, no capítulo 24 de Mateus, versículo 44, o Senhor Jesus disse: e o Filho do Homem virá a hora em que não penseis. Isto é iminência. Não adianta querer dizer que Jesus virá a esta ou aquela hora. Será numa hora em que a igreja não estará pensando, que o ser humano não estará pensando, que as nações não estarão pensando em volta de Cristo. O que está acontecendo no mundo está fazendo nós pensarmos na volta de Cristo? Então não é agora, pode ser daqui a pouco, mas não é agora. Porque Ele virá a hora em que nós não pensamos. Que Deus nos ajude a seguir os conselhos do apóstolo Paulo, quando ele disse: não durmamos. Não durmamos, porque será num momento, num abrir e fechar de olhos. O que é esse não dormir? Fica firme com Jesus. Continua seguindo o Mestre. Vale a pena servir a Deus.